Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Hoje a gente tem mais um seminário aberto do Instituto Langage. Contamos hoje com a presença de Ana Lu Silva Souza, que é doutora em Linguística Aplicada, socióloga, docente da Letras da UFBA e coordena pesquisas e projetos em estudos de letramento e ações afirmativas. A Ana Lu vai falar para a gente. Ela é coordenadora também, junto com a Cassandra, de uma coleção aqui. Ela vai falar um pouco a partir dessa coleção. E o tema de hoje, então, é como escrevem mulheres negras. Boa noite, Ana Lu, muito obrigada de estar aqui com a gente. A Obrigada. palavra é sua. Obrigada. Quero aí agradecer o convite mais uma vez. Vou fazer aqui um exercício que eu tenho me organizado, né, esses dias para pensar a partir um pouco da efervescência que a gente vem percebendo, né, nos últimos tempos em relação à importância e o aumento, né, do volume e da análise, né, da crítica em relação à produção de mulheres, em especial mulheres negras na sociedade, né? Eu não sei se eu mantive ou tirei dos slides que eu fiz, agora a grande repercussão que tem tido a notícia da homenageada na próxima Flip, né? Que é a escritora Maria Firmina dos Reis. Então, em alguns momentos, parece que Maria Firmina nasceu ali em 1970, né? Mas o que tem espantado muito a mídia em geral, e até mesmo alguns estudiosos, né, estudiosos da literatura, é que Maria Firmina nasceu em 1800 e pouquinho, né? 1822, me parece. E ela publica, na ocasião, Úrsula, um livro tão antigo, um dos primeiros livros, né, escritos, um dos primeiros romances escritos por mulheres negras no Brasil e ainda tão desconhecido. Nem sempre a gente consegue buscar as raízes históricas, tanto do desconhecimento, né, em relação a escritoras negras, quanto em relação ao espanto também em relação à grande ciranda de mulheres negras que hoje se faz, e mais do que escrever, se tornam mulheres em roda, mulheres em rede, que se percebem como escritoras para além do aspecto sociológico que muitas vezes acompanham, né, essa obra. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus. Então, Carolina, a despeito de sua grande obra, né, vasta obra, ela é conhecida rasamente por Quarto de Despejo, e ainda pouco conhecida. Na realidade, as pessoas mais falam do que conhecem Quarto de Despejo, né? E não raramente também, em especial nos livros didáticos ou alguns outros lugares ainda, você vê a grande mulher, né, da literatura sendo apresentada como uma mulher favelada, enfim. E é um destaque que não diz do projeto literário que sempre acompanhou a vida de Carolina. Carolina explicita: eu sempre quis ser uma escritora, eu tenho obras na literatura. Mas a lente ainda racista e sexista, né, de Brasil, não só na literatura, mas também em outros âmbitos, tenta reduzir, né, Carolina a um istmo, né, do que ela é na realidade. Então, eu comecei aqui uma história para a gente poder pensar, né, com esses slides que eu vou projetar aqui agora,
onde podem estar os fios dessa meada, né? Então, tem uma primeira parte que eu faço rapidamente um percurso histórico. Eu acho que essa minha fala aqui, ela poderia ser dividida, né, nesse preâmbulo aqui que eu fiz. Depois, num primeiro momento, onde eu vou tentar mostrar para vocês um certo enquadre da escrita, né? Então, onde essa escrita é enquadrada? Onde, em especial, nós, negros e mulheres negras, são enquadrados. E depois o movimento de desenquadre. Dois trechos assim muito rápidos, e eu deixo aqui os últimos minutos para a gente conversar. E termino falando um pouco da coleção, tá? Vou tentar compartilhar, é sempre tudo tentar, né, gente? Porque é o ó, isso aqui. Me digam se está aparecendo. Tudo ótimo. Tá, deixa eu ver aqui. Clicar não sei onde, se clicar não sei onde, aparece inteiro, é isso? Pode Vamos ver. tentar, mas já está ok. Já? Vai lá, vai Tá lá. certo? Vamos ver, então. Aqui, eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou afirmando, né? Eu estou deixando a pergunta de lado e chamando vocês para discutir, né? E para dialogar aqui, como escrevem mulheres negras. É interessante a gente pensar que a escrita, né? Essa escrita, esse domínio da caneta, que eu sempre reivindico em todos os lugares, nós queremos segurar as canetas, ela foi desde muito cerceada, óbvio, ela esteve na mão, né, de alguns, não exatamente essa caneta, mas a caneta de pena, tal qual Pero Vaz de Caminha escreve essa carta, né, para Portugal. Ana Lu, o slide não andou, você está no segundo, né? Tô. Não. Então, vou fazer o seguinte, vou voltar aqui. Andou agora? Joia. Tá, então vai ficar pequeno, porque eu acho que vai ser assim. Tá dando para ver, né? Tá sim. Se alguém puder me ajudar e falar, faça isso ou aquilo. Eu acho, Ana Lu, que você, na hora de compartilhar, vai ter que compartilhar tudo, não só a sua tela, ou já deixar na apresentação e aí compartilhar na tela apresentada. Acho que eu vou seguir aqui. Tá ótimo. Tá. Então tá. Eu acho que tem um jeito de reduzir esses slides aqui do cantinho, fica um pouquinho maior. Estou tentando, gente. Peraí. Deve ser em visualizar. Ah, deu certo. Perfeito. Vamos ver. Vamos ver. Sabe que as vontades aqui são soberanas, as vontades das máquinas. Então, quando a gente tem essa carta, né, de Pero Vaz de Caminha, eu estou chamando de fundação, é a carta de fundação da outridade, né? Essa outridade a gente pode entender com grada quilomba, a gente pode entender com... Enfim, mas é esse outro. E é um outro falado por, né? E é esse outro fundado a partir dessa comparação com o que se chama de civilizado ou civilidade aqui na época. Entre outros trechos, né, que chamam a atenção na escrita de Caminha, é como ele vai classificar esses corpos, né, tanto os corpos dos homens quanto os corpos das mulheres, e chama atenção aqui que ele já diferencia quem é branco e quem não é. Ele chama os povos de pardos, né? Então, pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas porque, evidentemente, né, não estavam com as roupas eurocêntricas, né, europeias. E aí ele continua, a feição deles serem pardos, mas, né, bons narizes, bem feitos. Então, vejam, há uma fala sobre o outro, e esse outro mudo, não é? Do ponto de vista eurocêntrico. E tem também, entre outras partes, né, o que hoje se falaria objetificação do corpo das mulheres, né? Então, estão ali falando das moças,
que também estavam com as suas vergonhas expostas, mas também a observação em relação a esse corpo, né, da mulher, tão bem feito, tão redonda e tão graciosa, né, que há muitas mulheres da terra deles, né, vendo-lhe tais feições, envergonhara por não ter as suas como a dela. E segue. Aí ele vem dizer do que comiam, de como se portavam, enfim, e chama a atenção um pouco como esse cristianismo também é pensado como uma forma de trazer esses seres aqui à civilidade, e também o que vai chamar de vícios, né? As bebidas, enfim. Eu não sei se está aparecendo tudo aqui, parece que está um pouco maior. Está cortando alguma coisa da tela, não? Acho que está ok, Ana Lu. Ah, então tá. Um outro, e aí nós falamos então até agora dos indígenas, né, de como esse outro indígena é criado. E ele, evidentemente, é pensado a partir de uma escrita que fala sobre ele. E um outro texto muito importante, que eu gosto muito, é de uma professora da Unicamp, já aposentada, a Sarita Maria Afonso Moisés, e ela tem um texto que vai tratar sobre leitura e história, imagem, leitura e leitores do século XIX. E também é um texto que vai mostrar como essa escrita de viajantes, essa escrita de literatura, também vai criar essa ideia sobre os negros que, na diáspora, né, escravizados economicamente, chegam aqui no Brasil. E aqui, nesse texto, é interessante, porque ela vai dizer que aqui não é somente uma separação entre escravizados e não escravizados, mas também entre quem escrevia ou quem não escrevia e quem podia construir conhecimento nesse espaço, nesse Brasil. E o que é interessante também é que ela vai mostrando como esses sujeitos, né, escravizados aqui, eles são destituídos da sua territorialidade linguística. Então, uma vez que passa do Atlântico para cá, essas línguas, esses modos de pensar, esses modos de rezar, também entram um pouco não, obviamente, entram muito na lógica do que a gente conhece em relação ao que se passou com as comunidades indígenas. E aqui também esse negro, essa pessoa, ela vai ser representada pela língua do outro. E é bem interessante que ele sai de Áfricas, né, como uma pessoa, como um ser de culturas, de ciência, e chega aqui como alguém destituído de tudo isso. Então, essa ciência daqui ela vai ser difundida por uma língua escrita. Essa ciência, esse modo de fazer, né, a vida, vai ser difundida por uma língua escrita ou por uma língua de um alfabeto que não faz parte dessas vidas, né, vamos assim dizer. E essas pessoas elas começam a ser classificadas de acordo com a sua maior ou menor possibilidade de aproximação com essa língua. E é sempre perda. Para esses corpos negros, é sempre perda. Se eles não conseguem, ou se têm mais dificuldade de aprender essa língua, são chamados de negros boçais. Se começam a compreender esse jogo, essa importância de se aproximar dessa língua e refazer essa vida aqui também por meio dessa língua, são chamados de ladinos. São os espertos, né, os espertalhões que conseguem transitar por esses espaços também por meio da língua, desse uso de língua. E de qualquer forma, esse passado, ele esse passado de africanos, evidentemente, não é um passado que é higienizado, né?
eles passam a ser, quanto mais próximos de sua origem internamente, quanto mais ciosos de sua língua, de seus costumes, de suas rezas, mais eles são chamados de negros. Negros são iguais aos rebeldes, aos fugitivos, né? Quando se aproximam um pouco mais, eles até podem ser chamados de pardos ou mulatos, né? Dentro desses cruzamentos, muito deles forçados, né? Que acontece, e passam a ser crioulos, né? Chamados de crioulos quando nascidos no Brasil e sabendo conviver com os brancos. Eu estou fazendo toda essa volta aqui para dizer, olha que interessante, né? Essa língua escrita, para a gente voltar lá naquela ideia de como escrevem mulheres negras, ela sempre foi uma escrita, um uso de língua interditado, ainda que muitos desses colonizadores que aqui chegaram também não detinham essa língua, eles não eram alfabetizados ou usuários fluentes, mas eram corpos brancos que tinham o direito a se aproximar dessa língua numa outra condição. E aí Sarita, nesse texto, vai mostrando as diferentes formas de apropriação de leitura e também dessa escrita desses escravizados, quase sempre sem um contato direto com o texto, mas mediados por uma voz de um branco que lê esse texto para outro branco. Então, está num contexto letrado, mas esse letramento não é para ele. Muitas vezes também é sobre ele, como no caso dos anúncios de jornais, né, que falavam sobre ele. Mas essa história, ela não é uma história única, e isso é interessante a gente pensar, porque agora mesmo é possível, né, nesse momento, dialogar muito com o texto de Sarita e dizer o quê? Ela está tirando aqui uma fotografia, dizendo da ideia e dizendo do olhar, né, que viajantes e escritores tinham desses sujeitos à época. Mas uma outra parte da história também vai dizer que esses sujeitos não tidos como leitores ou escritores nessa escrita eurocêntrica faziam outros caminhos, não é? Inclusive, a gente vai pensar aqui na Bahia a importantíssima na Revolta dos Malês, que foi liderada por muçulmanos, né, que tinham uma outra escrita. E por ter né, uma escrita que não era uma escrita ocidental, eram extremamente perseguidos, porque essa escrita era uma escrita deles e delas, né? Existem romances, eu fico com muita vontade de, em algum momento da minha vida, como se eu tivesse tempo, refazer esse texto de Sarita e pensar, né, principalmente hoje, por quais romances hoje, qual é a literatura que pode recontar essa história? Uma literatura hoje que vai falar da vida nos quilombos, nas senzalas, nos núcleos familiares, nas igrejas, nas organizações trabalhistas, e por aí vem, né? A gente tem uma imprensa negra, a gente tem as mídias, a gente tem as escolas de samba, a gente tem as igrejas, a gente tem as escolas, e quando eu estou falando aqui de escola, não é necessariamente a escola naquela onde a gente fica 1 hora, 2, 3, 4 sentada naquelas cadeiras chatas, mas é uma escola que se dá nos corredores, é uma escola que se dá nos pátios, ou seja, é uma escola onde as pessoas fazem essa escola. E muito do que a gente hoje pensa em relação a como as mulheres escrevem vem quando nós, sujeitos socialmente minorizados, conseguimos olhar para essa nossa história e dizer de um percurso de letramento que é muito fora do que a história oficial conta, mas que é extremamente importante a gente conhecer, né, para dizer, olha, como a nossa escrita é informada, quais são os movimentos, quais são as metodologias, quais são os caminhos que a gente faz hoje para pensar essa nossa escrita em primeira pessoa, fora desse recorte sociológico. Então, a gente vai pensar a organização dessa escrita, a gente vai pensar a escolha de palavras, a gente vai pensar a organização de uma escrita que diz do nosso corpo que se move,
Não, a nossa escrita ela não é uma escrita só de papel, ela é uma escrita de múltiplas modalidades de linguagem. E aí eu trago aqui a nossa magnânima num texto que eu não vou ler inteiro, mas é um texto muito bonito, no qual Conceição vai dizer como ela olhou a mãe dela escrevendo a partir de um desenho que a mãe dela fez no chão. Esse texto, esse trecho do texto está num texto de Conceição de 95, que chama Da Grafia Desenho de Minha Mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. E ela vai dizer aqui, então, como a mãe dela, que era lavadeira, desenhava um sol no chão para chamar o sol. Então, era um sol dialogando com outro sol. E tem um trecho aqui que ela diz: mãe se baixava, mas antes cuidadosamente ajuntava e enrolava a saia para prendê-la entre as coxas e o ventre, e de cócoras, com parte do corpo quase alisando a umidade do chão, ela desenhava um grande sol, cheio de infinitas pernas. Era um gesto solene que acontecia, sempre acompanhado pelo olhar e pela postura cúmplice das filhas. Eu e minhas irmãs, todas nós ainda meninas. Era um ritual de uma escrita composta de múltiplos gestos em que o corpo dela se movimentava. Então, aqui, Conceição vai dar um pouco dessa dimensão dessa escrita, né? Dessa escrita gesto, dessa escrita corpo, e de um corpo interditado, não é? Se nós pensarmos, é um corpo interditado, é um corpo silenciado, é um corpo que se quer, na realidade, silenciado. E uma das grandes formas da gente sair desse caminho de impossibilidade, que para muitos e muitas ainda é quase que cristalizado, né? Conhecer muito da nossa história e conhecer as nossas outras formas, né, de escrever. E eu fico hoje preparando esses slides, eu fiquei muito emocionada, eu sempre fico muito emocionada com a minha própria história e com a história das minhas parceiras intelectuais. No dia 24, que é depois de amanhã, né, sexta-feira, a gente tem no Teatro Municipal de São Paulo o lançamento do volume 44 do Cadernos Negros, que dessa vez é de contos. Então, essa é uma publicação que vem sendo lançada há 44 anos. Um ano ela sai como conto, outro ano ela sai como poesia. E eu fico emocionada porque, ao falarmos de Conceição Evaristo, e quem acompanha a trajetória de Conceição, ela sempre vai dizer quem me fez escritora, né? E a maneira como eu escrevo tem uma relação extremamente forte com o que ela viveu, com o que ela ouviu, com o que ela foi apanhando, né, dessa trajetória dela, que evidentemente não está só na infância, e que ela vai trazer, né, esse conceito de escrevivência, que não é só um conceito, mas também é uma metodologia, né, que exige esse voltar para trás e trazer essas experiências como teoria, né, essas experiências como insumos extremamente importantes, para que a gente possa estar aqui hoje e não respondendo ao gesto de escrita de caminha e nem respondendo à teoria ou ao que Sarita Moisés traz, né, no seu texto, mas muito celebrando. Eu acho que é uma escrita de muita celebração e uma escrita que não vem de hoje, né? Então, Conceição sempre diz: é a minha história e é a minha história também em Cadernos Negros. Cadernos Negros é uma edição independente da editora Quilomboge e agora estará no Teatro Municipal. Gente, eu tenho Cadernos Negros número 1. Eu até procurei, mas não tive muita disposição de ir atrás para fotografar. Eu tenho o Cadernos número 1 e a partir do momento que eu fui no lançamento desse volume 1 do Cadernos Negros, foi que eu conheci uma literatura que a escola não me ensinava, né? Foi que eu conheci
pessoas negras de carne e osso falando poesias e falando uma poesia que dizia da minha vida. E, gente, é o Teatro Municipal de São Paulo, né? Teatro Municipal de São Paulo. Poxa, tem muita gente que ainda não foi no Teatro Municipal de São Paulo. Muitas pessoas. Mas que agora, sem dúvida alguma, por conhecer Cadernos Negros, ou seja, por refazer essa trajetória, entra dentro do Teatro Municipal, que é quase um espaço solto no mundo, né? Quem entra no Municipal, o que se faz no Teatro Municipal? E aí eu chego nessa nossa coleção, né? De alguma forma, essa coleção, ela se pretende também dialogar com Maria Firmina, ela dialoga com Conceição, que é nossa parceira, irmã, intelectual, poeta, crítica literária, né? E que agora está na cátedra Olavo Setúbal, na USP, o que é também um motivo de muito contentamento para a gente. Mas a gente chega nessa coleção também, nessa aposta, né? Pensando no quanto é importante nós conhecermos as nossas histórias para escrevermos. E essa nossa história é muito plural, né, gente? Ela é muito plural, ela está na academia, ela está no movimento, ela está dentro da casa da gente e tentando também, eu acho que agora a gente tem feito um movimento bastante interessante, que é dizer, gente, não espere aquele momento que tem nos filmes para escrever, né? Essa escrita se faz com o corpo, e o nosso corpo é um corpo que caminha, né? Ele é um corpo que briga, que grita, que abraça. A nossa escrita é com o corpo, o nosso corpo dança, não é? O nosso corpo ele se movimenta. Então, essa coleção, ela dialoga um pouco com esses dois momentos que eu trouxe aqui. O momento de enquadre, que já não nos interessa muito o momento do desenquadre, o momento onde a gente vai dizer, não queremos e não somos mais enquadradas e vamos fazer, então, aqui essa escrita. Nesse primeiro volume, nós temos essas mulheres lindas, maravilhosas, tem desde a nossa até a nossa ex-ministra, mas que a gente diz que ela é sempre ministra, né? Nós temos a Nazaré, que é a nossa mais velha, nós temos Jaqueline, eu não vou dizer todos os nomes aqui, mas são mulheres que compreenderam esse movimento desde Maria Firmina. Isso é extremamente importante, porque nós temos e afirmamos essa escrita, né? Essa escrita negra que tem corpo, tem voz, movimento, e é uma escrita vida. E aí, trazendo Conceição também, que eu acho incrível, né? Conceição, nesse mesmo texto, é nesse texto que tem aquela fala bastante circulante. A nossa escrita não foi feita para ninar os da Casa Grande. É uma escrita contundente, é uma escrita como a gente gosta de circular no mundo. E aí, para finalizar, aqui está a Maria Firmina, né? Nessa 20ª edição da Flip. E vejam, demora, né, gente? Demora para chegar a isso. E, por último, essa foto foi tirada agora, no mês 7, na escadaria do Bexiga, e foi um chamado, eu não pude ir porque eu tinha um compromisso no dia, mas são algumas das mulheres que escrevem hoje só em São Paulo, e essa foto foi uma foto de celebração dessa ciranda no dia 25/7, o último agora, quando celebra o Dia da Mulher Negra, da mulher africana, afro-brasileira e caribenha. Então, essa foto aqui, ela tem circulado muito entre nós, porque ela é uma foto que traz várias idades. 70, 60, 50, 40, 30, 20. E é só por isso que a gente continua nessa empreitada, por exemplo, de coordenar coleções, né? Por quê? Porque a gente quer ver
muito mais escadas como essa, muito mais mulheres e pessoas cada vez mais jovens, usufruindo desse muito que já se construiu, né? Muito que já se construiu. Aqui, entre essas mulheres, nós temos 10 editoras negras, no mínimo 10 editoras. E eu acho isso também muito incrível, né? A pandemia e as novas tecnologias, elas trouxeram também um outro sentido para essa produção. Então, além de escrever, além de publicar, essas mulheres estão fundando editoras e com os mais diversos arranjos, né? E o que é interessante é que essa escrita com o corpo também é acessada com o corpo. Esses livros andam na mão das mulheres. Se você quiser alguns desses livros, você tem de estar onde elas estão. Eu acho isso muito incrível e nos move, né? Faz a gente mover esse corpo e não ficar só ali pedindo os livros. E eu acho que isso também é muito interessante, porque assim nós conhecemos as autoras. Então, a gente começa também a dar corpo, a dar materialidade para essa intelectualidade maravilhosa, para essas mulheres que ontem bateram muito palma para Sueli Carneiro, recebendo doutora honoris causa na UNB. Eu acho isso muito incrível. E, apesar do cansaço, e às vezes falar assim, não, eu não vou mais, falar assim, não, vamos. Então, é isso, gente. Eu interrompo aqui o compartilhamento e ficamos aqui com 15 minutos para a gente conversar a respeito. Ótimo, muito obrigada, Ana Lu. Qualquer um pode abrir o microfone ou escrever no chat, é um momento que a gente pode dialogar. Fez sentido, gente? Não fez sentido? O que foi novo, o que não foi novo? Eu já sabia, isso eu não sabia, quero saber mais. Vamos lá, 15 minutos. Vamos, gente, ânimo, falta 10 dias para a eleição. Aliás, eu estou aqui fazendo já declarando meu voto. Pode falar, Ludmila, só abrir. Boa noite a todas as pessoas. Ana Lu, obrigada pela tua fala. Eu fiquei olhando assim por um tempo essa escada e pensando, né, as inspirações para essa escada e quantas outras mulheres podem se inspirar nessas que estão na escada, né? E estou pensando nas crianças, Ana Lu, né? E pensando na questão da inspiração, recentemente eu tive contato com uma menina de 4 anos e ela me perguntou se eu já tinha lido algum livro de crianças negras. E aí eu falei, peraí que eu vou pegar para você. E aí eu tenho uma estante assim no consultório e peguei um livro que fala dos cabelos. E aí ela olhou para a mãe dela como quem diz, eu posso, sabe assim, eu posso estar aqui? Porque ela já leu, porque tem aqui para eu ler também. Então, quando eu fiquei olhando para a escada que você mostrou com tantas mulheres, eu me lembrei muito dessa criança em especial e o quanto que é isso, essa escrita, ela precisa ir inspirando outras para poder acessar as crianças, acessar todos, né? Obrigada, viu? É isso mesmo. Cassandra e eu estamos juntas na estrada aí há mais ou menos 20 anos, mais ou menos, né? E quando nós pensamos em fazer essa coleção, e cada vez que nós nos colocamos em outros trabalhos, é sempre pensando nessas possibilidades, né, Ludmila? Às vezes não, é sempre muito cansativo, até porque pelo menos eu, Cassandra, a gente já saiu dessa linha do convencimento, né? O que a gente quer é fazer essa roda circular. E nesse processo aqui de encarar a coleção, muitas vezes a gente pensa, nossa, nós vamos ou não vamos, né?
Agora, o que que vale? Aí Cassandra está aqui, eu acho que Jéssica também estava, não sei se está mais, mas é sempre isso, é pensar nessa escada, né? É pensar nessa escada. E pensar nessa escada é pensar Sankofa, né? Essa escada é o próprio Sankofa. Quando você traz as crianças, é essa projeção, né, de futuro, onde talvez a própria criança traga o livro e mostre para você, né? Olha o livro que eu estou lendo. Obrigada pela sua contribuição aqui. Sim, gente. Vou ter que falar baixinho, porque estou dentro do avião. Mas obrigada, Ana Lu, é sempre um prazer, uma alegria te ver. Comprei o livro, já dei de presente, estou espalhando o livro entre os amigos, porque é uma leitura maravilhosa. Sempre uma alegria te ver, te ouvir. Ah, que bom. Próximo mês, teremos Cassandra Muniz aqui, e já anunciando o volume 2, hein? Obrigada, Kátia. Cassandra está aqui hoje com o bebê, né? Ela pode voltar o mês que vem com o bebê, Cassandra. Mês que vem com o bebê, sempre o bebê. Jamal, meu afilhado. Abri aqui, gente, rapidinho a câmera, boa noite. Olá. Uma alegria aqui poder estar novamente aqui com vocês da Langagem, né? E principalmente ouvir a Ana Lu, né? A gente, acho que é interessante, né, Ana Lu, desse processo todo que você trouxe aí, pensar a metodologia, para usar uma palavra aí, né, dessa ciência aí com C maiúsculo, que nós utilizamos, né, no convite com as mulheres, né, do que a gente gostaria de ouvir, né, e do que elas gostariam de escrever, para justamente a gente tirar, ou pelo menos dirimir um pouco essa coisa tão interessante que você trouxe, né, sobre aquilo que fica geralmente em foco e aquilo que fica sempre ali marginalizado, no caso aí, essa escrita das mulheres negras, né? Então, acho que poderia ser interessante se você pudesse falar um pouco, né, de como a gente chega a essas mulheres, né, da diversidade que está presente dessas mulheres, assim, e esse convite feito assim, olha, mas é para falar sobre o quê? Eu falei, sobre o que te move, né? Sobre o que te incomoda, ou sobre o que te faz te relacionar com a linguagem, assim, qual a importância da linguagem, da escrita para você, né? Por que é importante que a gente diga de nós mesmos e quebre, né, um pouco dessa relação de ser sempre objeto, né, e da fala de outrem, né, e qual a importância da gente ser sujeitas, né, de nossas próprias falas, de nossos próprios dizeres, e foi nessa toada aí que a gente foi construindo aí esses convites e essas mulheres foram chegando, porque são intelectuais, né, de diferentes áreas com agendas assim quase impossíveis, mas foi interessante elas não resistirem à possibilidade de poder escrever, entre aspas, livremente, né? Entre aspas, porque a gente sempre é coagido de alguma forma, sobre o que move, né? Qual a importância da linguagem, qual a importância da escrita, né? Por que é tão fundamental que a gente tenha, por exemplo, hoje, né, representantes, né? A Maria Firmino vai ser homenageada, temos Conceição Evaristo, a própria Djamila acabou de ser homenageada na Academia Paulista de Letras, né? Quer dizer, esse velho, esse novo, esse presente, esse passado, né? E essa possibilidade de um futuro no qual essas escritas se tornem aí mais visíveis e sejam mais reconhecidas. Aí, se pudesse falar um pouco como a gente chega a essas mulheres, Ana Lu, seria muito bacana. Inclusive aquelas, né, Ana Lu, que não puderam estar presentes, mas gostariam, mas a escrita das mulheres negras também tem a ver com essas ausências dessas agendas superlotadas, porque a gente não consegue, geralmente, estar apenas em um lugar, né? Porque tem a questão do comprometimento, do compromisso com essa escrita, compromisso com a formação, e como isso impacta também nessa possibilidade de escrita dessas mulheres. É isso, querida, e sempre um prazer te ouvir, né, minha parceira, amiga,
Aí a gente sempre aprende. Comadre. Um abraço. E comadre, né, Cássia, agora? E comadre agora. Cássia, você não quer falar um pouquinho, não? Talvez eu vá para um outro caminho. Você quer falar um pouquinho, não? Quer deixar para o mês que vem? Pode falar sem voz, sem vídeo, se você Não, quiser. tranquilo. Posso aproveitar que Jamal está dando ali um tempo aqui para a mãe. O pai chegou, está dando um help. A gente teve essa preocupação, né, Ana Lu, de pensar, ou como diz o Boaventura Souza Santos, né, dispensar, né, para dizer assim, o que a gente pode trazer de diferente num livro desse, né, numa coleção dessa, assim, que anseja, porque nós também, né, estamos falando a partir desse lugar de mulheres negras, de professoras, de educadoras, né, de intelectuais, de mães, de filhas, né? Então, assim, o que eu gostaria de ler se eu pegasse um livro, né, como esse? O que eu gostaria de ver ali também, né? E aí nós fizemos convite para mulheres que têm, desde mulheres de perfil extremamente acadêmico, a gente tem de ministras, né, de educação, a professoras de yoga, a gente tem pessoas que trabalham aí a partir de linguagens outras que não essa de nós que somos falantes, né? A gente tem mulheres que, mesmo com seus PhD, resolveram homenagear as mães, porque entendem que elas escrevem porque as mães permitiu que elas pudessem estar aqui realizando essas escritas, né? Então, na hora que a gente joga, na hora que a gente faz o convite, né, para elas, né? E o convite está assim, olha, você pode escrever numa linguagem, né, um pouco mais aberta do que essa que a gente está acostumado da academia, e o tema é aquilo que te faz, inclusive, aceitar esse convite e topar estar conosco nesse livro, né? Qual a importância da sua escrita para o mundo, né? Aí a colega falou, por exemplo, da questão das crianças, né? Quer dizer, por que é importante? Isso te move? Se te move, você acha, Ana Lu, Cassandra, eu não sei sobre o que eu escrevo, assim, o que é importante? Eu não sei. O que seria importante sua mãe ler? O que seria importante seu filho ter como registro seu? O que seria importante seus estudantes, né, elas terem como referência sua? Então, os convites foram por aí, não é, Ana Lu? Então, foi interessante porque isso desestabiliza um pouco as inúmeras solicitações que vinham chegando nos nossos e-mails, assim, convite para artigo, convite para fazer um prefácio, convite para fazer uma resenha. Aí chega um convite assim, convite para você escrever sobre o que te move. Então, acho que isso tem causado aí, para quem já está com os livros em mãos, né, um encantamento, né, com o que foi gestado, né, para usar uma palavra talvez até mais interessante do que produzido, que foi gestado aí junto com essas mulheres, junto com as estagiárias, junto com a equipe da Langage, junto com a ilustradora, né, as ilustradoras, né, que nos deram presentes aí, não só artes, né, mas nos deram presentes com sua arte, e que da capa ao que tem dentro, a diagramação, a gente teve todo o cuidado de pensar, né, que letra, que tamanho de letra, que espaço, o que isso ajuda a que as pessoas realmente possam entrar na escrita dessa autora, né, do que ela está querendo ali, de alguma forma, interagir conosco, né? Então, é um livro a muitas mãos e com muito, muito cuidadoso, assim, acho que vale a pena ir atrás dele aí e adquirir, né? Não para presentear, como disse nossa colega ali, mas para poder também se conectar com essa escrita independente aí de ser uma pessoa negra ou não, né? Acho que passou da hora, né, de a gente se ouvir, todos nós, né? E com isso construir possibilidades possíveis aí de um Brasil para nós, né? Um Brasil e um mundo melhor para todo mundo. Acho que é por aí, né, Ana Lu? Por aí, né? Sim, é por aí. E o que fica assim também bem interessante é ver como as pessoas se esforçaram muito, né, para vir no lançamento, porque não é fácil, mesmo, né, a gente não dá conta mesmo, é uma agenda de trabalho, e muitos trabalhos
São trabalhos ativistas ou são ativistas acadêmicos, enfim. Então, assim como se abriu uma brecha, né, para escrever, e foi uma escrita sem correção, né, uma escrita que foi só mexer em ponto, vírgula, né, uma escrita que veio e do jeito que veio foi para o livro, mas é também essa brecha agora para que elas fizeram muito, né, para participar do lançamento, e agora a gente quer que as pessoas leiam, né, porque uma das questões também é assim, ser lida, né? Eu acho que ser lida é interessante. E eu acho que talvez, assim, para finalizar aqui, tem sido interessante, a gente está com a ideia, talvez, né, até de pensar ali, as mães têm lido os livros. A gente tem recebido, sabe, notícias das mães pegando os livros e vendo o que as suas filhas escreveram a respeito. E a minha mãe, eu tenho mesmo, assim, várias coisas, porque no processo de escrita desse livro, minha mãe ainda estava viva, né? Então, eu tenho fotos com a minha mãe, eu tenho ideias, até falando com Cassandra, né? Então, são muitas possibilidades, eu acho que a gente merece aí esse respiro, né? Eu acho que uma outra inovação importante desse livro e que as pessoas estão se interessando muito é ter a tradução em Libras, né? A tradução em Libras, ela tem sido muito falada, inclusive hoje a gente circulou o livro aqui na UFBA, porque a gente fala muito, né? Mas a gente não consegue ainda aprender muito com os movimentos e com o grupo, né? Chamado PCD. E aí eu creio que é um momento também muito bom, né? Muito bonito, principalmente que a gente está chamando esse momento aqui de 10 anos da lei de cotas, né? A 12.711, que recebe um adendo para trabalhar com ações afirmativas na forma de cotas para estudantes de escola pública, uma parte para indígenas, uma parte para negros e deficientes. Então, também é chegado o momento da gente ter uma cadeira mais larga, né? Não é só aquele banheirinho ali com aquela plaquinha, mas é a cadeira mais larga para o estudante sentar na sala de aula, diferentes alturas de cadeira, né? Eu mesmo estou com um estudante maravilhoso que me faz suar a camisa toda quinta-feira, que eu tive que desmontar e montar de novo alegremente todo o meu programa, porque tem uma questão que é ligada à baixa visão, tem uma questão motora, tem uma questão de audição. E aí, quem ganha é a sala toda, são 49 pessoas a serviço e aprendendo com esse estudante. Então, a gente quer uma vida muito assim, né? Nesse momento que a gente fala de ações afirmativas, de antirracismo, a gente tem de pensar que as pessoas negras não são unas, né? Esse grupo não é homogêneo, nós somos diferentes, e não só entre o grupo negro, mas o mundo é marcado pela diferença que nos une, e aí a gente vai ter que se virar nessa chave. Eu gosto dessa brincadeira. Eu gosto dessa brincadeira, e é por isso que eu continuo, eu e Cassandra, trabalhando até a exaustão, porque tem hora que você fala, não vai dar mais, né? Mas a gente segue, a gente brinca com essas coisas também. Gente, 20 horas e 1 minuto. Perfeito. Próximo dia 20 e quanto? Teremos Cassandra aqui, a maravilhosa, falando alguma coisa importante, que ela sempre fala coisas muito importantes. É 20 de outubro, terceira quinta-feira do mês que vem. Já com uma nova presidência. Obrigado, Ana Lu. Muito obrigado pela sua fala. Sempre Vamos lá. fantástica. Tchau, gente. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.